do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Pai, esta é a tua palavra, nós estamos num território de presença do Senhor. E Pai, ministra-nos através do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Para quem não sabe, Pedro e os demais discípulos, eles eram profissionais da pesca. Eles eram pescadores profissionais. Não era nada comum para eles passarem a noite numa pescaria e não apanharem nada. Eu sempre tive muita dificuldade para pescar. Quando criança, tinha um rio próximo, não tão próximo, mas e a gente juntava uma turma e ia pescar. E não sei se a vara não era apropriada, porque não era aquele caniço próprio, mas eu nunca conseguia pegar. Todo mundo pegava o peixe e eu não conseguia pegar. Eu voltava, preparava a isca, tudo direitinho, um anzol, unha de gato, mas não pegava nada. Vim resolver minha frustração contra a pescaria num lugar chamado Pesca e Pague. Que lugar maravilhoso. Botava o anzol, antes de pensar, o peixe já estava vindo, E o lugar era tão maravilhoso que eu vi um filho, pescar. E papai, pesquei o menino. Pai, deixa aí. Porque se você tirar, você tem que pagar, tá? O peixe que você pescar, você vai pagar. E aí já não aguentava mais. Então, ao contrário de mim, para os discípulos de Jesus, que eram pescadores, um caso especial de Pedro, o comum era pescar. O comum era trazer muito peixe. Isso é o que eles estavam acostumados. E era amanhecer o dia com os barcos cheios. Chegar em terra com os barcos cheios. Eles eram peritos nisso, eram famosos nisso. Eram bons e referência quando o assunto era pesca. Mas, como nessa noite, eles não pescaram nada. Com certeza, Deus aqui tinha um propósito na vida daqueles homens. Com certeza, havia um momento de Deus na vida dele. Talvez o próprio Deus comandou os peixes, aquele que é Senhor de toda a criação, para não seguirem aquela direção naquele momento. A verdade é que exímios pescadores, peritos, pescadores experientes, num lago onde havia muito peixe, não pescaram nada. E aí você imagina a frustração daqueles homens, O Deus que tudo ordena, desviou o curso dos peixes para ficarem longe do barco, de Pedro, de Tiago e de João. Por quê? Porque o plano de Deus para aquela manhã não era uma manhã de pescaria de peixes, mas sim uma manhã de pescaria de homens. A pescaria naquela manhã seria uma pescaria diferente. Havia um propósito maior naquele dia. Igreja, Deus sempre terá planos maiores que os nossos. E os planos de Deus nunca serão impedidos. Deus sempre tem plano maior do que os nossos. E os planos de Deus nunca serão impedidos.
lá no livro de Jó, no capítulo 42, e no verso de número 2, está escrito assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Qual era o plano de Deus para aquele dia? Chamá-los para uma grande obra, chamá-los para um ministério, chamá-los para uma vida diferente daquela ao qual eles estavam acostumados, chamá-lo para uma vida de pescador, mas agora não pescadores de peixes, mas pescadores de homens. Algumas coisas, algumas vezes, vão dar errado na nossa vida. Mesmo quando você é muito experiente, mesmo quando você sabe fazer muito bem, mas Deus vai permitir que o errado aconteça. E se isso acontecer, é porque Ele tem um plano maior. Ele tem um projeto para esse fracasso. Ele tem um projeto para essa frustração. O barco vazio, os barcos voltam, o barco volta vazio. E o barco vazio, ele deu lugar para Jesus entrar no barco. Se o barco tem voltado cheio de peixe, Jesus não teria entrado naquele barco. Mas o barco voltou vazio. Jesus queria um barco para usar. Os outros pescadores estavam com os barcos cheios. Era um ambiente de pesca. Era o horário em que eles estavam contando os peixes, o resultado da pescaria. E vendo todos o resultado da pescaria que tiveram aquela noite. Ao contrário de Pedro, Tiago e João, que estavam com os barcos vazios. Todos os companheiros de pesca voltaram com os barcos cheios. Mas Pedro, Tiago e João, pescadores experientes, não pescaram nada. O barco estava vazio. Jesus tinha algo com eles naquele dia, naquela manhã, naquela hora. Jesus observava outro detalhe que atraiu a sua presença para o barco de Pedro. Eles estavam lavando as redes. Eles poderiam estar tendentes a manter as redes sujas, porque a frustração podia ser tão grande que eles iriam dizer: deixa a rede como está. Mas mesmo depois de uma noite de fracasso, de uma noite de frustração, de jogar a rede e não pegar nada. E meus queridos, normalmente as decepções, elas nos arrastam para baixo, para o negativo, para a sujeira. E essas sujeiras estavam presas na rede. Eles mesmos no fracasso, eles não acusaram um ao outro. Eles não tentaram responsabilizar um ao outro pelo fracasso. Mas juntos, unidos, eles lavavam as redes para, quem sabe, voltar outro dia para tentar novamente. Atualmente, quando algo dá errado, as pessoas deixam as sujeiras presas na rede. Desistem e ainda culpam umas às outras. Os discípulos não fizeram assim. Eles se uniram, eles se juntaram e eles lavavam as redes. E isso chamou a atenção de Jesus. Além das redes limpas, o barco que estava vazio era o espaço exato que Jesus queria usar como púlpito
e pregar para a multidão. Consegue entender o plano? Se estava cheio, não tinha lugar para Jesus. E como estava vazio, ali tinha um espaço para Jesus. Entende? Porque algumas coisas, algumas vezes, vão dar errada. É simplesmente para dar espaço para Jesus. Tudo tem um propósito. Senhor, não estou entendendo porque isso está dando errado. Isso tinha tudo para dar certo e deu errado. Tem propósito de Deus aí. É simplesmente para dar espaço para Jesus. O barco, ele era um motivo de tristeza e decepção. Aquele barco voltou vazio. Talvez os outros colegas até zombavam deles. Desaprenderam, não sabem mais pescar. Obrigaram com os peixes. Talvez aquele barco vazio foi motivo de zombaria dos outros. Mas o fracasso de Pedro agora vai se tornar o altar de Jesus. É onde Jesus vai liberar a palavra que vai salvar, curar, transformar vidas que estavam ali, desejando ouvir a palavra, como nos diz o texto que lemos. De Lucas, capítulo 5 e verso 1. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Comece a imaginar o efeito da palavra de Deus na multidão. Os milagres, as curas, as libertações. Alguém desejando saber de onde vinha aquela palavra. E a resposta era simples. Esta palavra, ela está vindo do barco de Pedro. O barco que era uma frustração, agora é um altar de milagres. Aquilo que parecia ter dado errado, agora Jesus transformava. A maior causa de Deus é transformar os nossos fracassos em instrumento de bênçãos para alcançar outras pessoas. A maior prova de que Jesus de fato está no seu barco é o resultado que se vai notar na vida das pessoas que estão ao seu lado. A sua vida vai tocar outras vidas. A sua vida vai transformar outras vidas pelo poder da palavra. Palavra essa que vai sair do nosso barco, que antes era um barco vazio, um barco fracassado, mas agora esse barco é o púlpito de Jesus. O maior milagre, ele vem agora nas águas profundas. Logo após Jesus ter ensinado a palavra, pregado para aquela multidão, Jesus diz a Pedro: afaste-se, afaste-se da terra, vamos para o alto mar. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: Pedro, você já me emprestou o seu barco. Eu, através do seu barco, abençoei a multidão. Agora, Pedro, eu quero abençoar você. Agora, eu quero abençoar a sua vida. Agora, Pedro,
O que eu tenho para fazer é muito grande e eu não posso fazer em águas rasas. Saia daqui e vamos para águas mais profundas. É nas águas mais profundas que Deus vai fazer o que Ele planejou. Talvez algumas coisas ainda não aconteceram, porque nós ainda estamos navegando em águas rasas. Porque ainda não aceitamos a proposta de Jesus, que é sair da água rasa e ir para as águas mais profundas. Nas águas mais profundas é também um lugar conhecido do fracasso. Porque eles, sendo pescadores profissionais, sabiam o lugar correto para se pescar. Eram nas águas mais profundas. Jesus, além de fazer algo grande, ele vai agora fazer algo no mesmo lugar que eles fracassaram. No mesmo lugar onde tudo deu errado, é que Jesus vai fazer dar certo. Deus vai permitir algumas coisas darem erradas. Não deixe as redes sujas depois do fracasso. Entenda que Jesus está à procura de um barco para usar. Ele vai usar o barco que está vazio e com as redes limpas. Ele vai usar o barco primeiro para abençoar a multidão, depois vai conduzir as águas mais profundas para fazer algo grande na sua vida. O que ele vai fazer é tão grande que você terá que repartir o que ele vai te dar com seus companheiros. Está lá no verso 7. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram os barcos a ponto de quase afundarem. Tiago e João, que não reclamaram ao ver Jesus entrar no barco de Pedro, e não no deles. Entenderam que era o momento de Pedro. Era um barco de cada, e não um barco para os três. Eles esperaram o momento deles. E o momento deles chegou. Estavam juntos agora. E agora serão abençoados. Em que águas você tem navegado? Tratando da sua comunhão com Deus, da sua caminhada com Deus. Ah, pastor, eu já naveguei em águas profundas, mas eu tive tanto problema lá. E eu resolvi que eu não vou mais lá. Depois de uma noite de fracasso, uma pescaria que deu errado, depois de um barco vazio, depois de Jesus subir neste barco, Jesus diz a Pedro: volta. Volta para o mar. Vai navegar em águas profundas. Eu não sei qual é a tua situação com Deus. Eu não sei quantos anos de crente você tem. Mas uma coisa eu sei. Todos os dias, Deus nos chama para navegar em águas profundas. E navegar em águas profundas, irmãos, não tem a ver com experiências de êxtase emocional. Nada disso. Mas é aquele secreto
que você precisa ter com o Senhor. É aquele quarto, o quarto secreto, eu vou falar no culto da noite. Aquele quarto lá de Eliseu. Como está o teu quarto? Que tempo você tem tido com o Senhor nele? Diz que nós somos a geração da superficialidade. Nós entendemos de tudo, sabemos tudo, conhecemos tudo. Mas nós não mergulhamos em nada. E crente, irmãos, sem raiz, é crente que quando a tempestade vem, deixa o barco. Ministério de louvor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.